pessoal, bom dia! Quinta-feira, 9 de junho de 2022, está começando mais um Tá na Rede aqui na TV Farol. Que bom estar mais uma vez com vocês, né? Para a gente poder falar de futebol, falar um pouquinho da Série B do Campeonato Brasileiro, falando inclusive da derrota do Clube de Regatas Brasil, que ontem perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Tomou 2 gols em 2 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai falar detalhadamente sobre esta situação. Deixa eu apresentar, os meus companheiros de trabalho que estão aqui na bancada comigo, o Gabriel Teixeira e o Williams Martins. Bom dia, meninos. Tudo em paz? Bom dia, Charlene. Bom dia a todo mundo ligadinho aqui na tela do Na Rede da TV Farol, junto aqui com o Williams Martins e todo mundo aqui de Alagoas, que pôde acompanhar ontem no nosso canal do YouTube a derrota do CRB por 2-0. O time do CRB acabou passando ali por um apagão, como está escrito aí na legenda, e aí não deu muito certo, ainda mais para um time que vem muito bem na competição, que é o Cruzeiro, e aí qualquer erro pode ser fatal, e acabou sendo no jogo de ontem. O CRB sai derrotado, mas não é o fim do mundo, torcedor regatiano, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, mas assim, CRB desde anteontem está figurando na zona de rebaixamento, porque quando foram acontecendo os jogos da rodada, aí o empate entre o CSA e a Chapecoense acabou empurrando o CRB para a zona de rebaixamento. E ontem, com a derrota, a equipe permaneceu na situação incômoda, não é isso, Williams Martins? Verdade. Olá, Charlene, olá, Gabriel, e a você de casa também, grande abraço. É isso, o CRB que no começo do jogo esboçava ali que ia fazer um bom jogo realmente e que até fez com que a própria torcida do Cruzeiro ficasse apreensiva, Mas, como já foi falado várias vezes e até na nossa legenda tem, o CRB acabou apagando e a derrota foi definida ali no detalhe, Um jogo muito interessante, muito bom, um jogo pegado, vamos dizer assim, um jogo jogado, Foi um jogo que a bola realmente correu, foi muito bom de assistir, mas teve as suas oscilações e aí nessas oscilações o Cruzeiro decidiu no detalhe. Tá certo. Vocês devem estar sentindo falta, de mais integrantes aqui na nossa bancada. Pois é, um deles está lá em Minas Gerais, estava ontem lá no Mineirão e acompanhou de pertinho a partida entre Cruzeiro e CRB, nosso querido Rodrigo Veridiano. Fala aí, Veri, você que estava lá no Mineirão, estava de pertinho, como é que foi essa vitória do Cruzeiro diante do CRB? Muito bem, Charlene Araújo, um grande abraço para você, aos amigos aí da bancada também. Um grande abraço para o torcedor do CRB, Apesar da derrota, depois de 4 jogos, 2 empates, 2 vitórias, o CRB eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil, venceu na Série B, empatou com o Fábio e tudo, Hoje o goleiro que está no Fluminense, mas não deu certo. Na noite desta quarta-feira, o técnico Daniel Paulista conheceu a sua primeira derrota. Depois de 2 vitórias diante do Londrina e do Sport, e também o empate, aquele jogo feio diante da equipe do CSA. Time grande, Cruzeiro que está sem perder em casa, mantém uma invencibilidade, mais de 39 mil pessoas no Mineirão empurrando o Cruzeiro, e o CRB levou um gol logo nos primeiros minutos com o Edu, depois o segundo, e aí nada pôde fazer, se desfaz toda uma tática e não tem técnica que ajude, o CRB levar 2 gols e menos de 3 minutos, O intervalo de um para outro foi de 1 minuto e meio. No segundo tempo, como disse o próprio Daniel Paulista na coletiva, o CRB voltou um pouco melhor, mas ainda desorganizado. E aí ele tentou as mudanças, o Negueba muito abaixo, jogador de muita força, muita habilidade, mas um atleta que falta um pouquinho de inteligência. O Daniel Paulista, técnico do CRB, disse que tem que ter paciência. E o Vico, Qual o segredo? Porque todo jogo o Vico entra pior no Clube de Regatas Brasil. Tem a oportunidade e não faz nada. A zaga bateu cabeça no primeiro tempo, depois o CRB perdeu o Wellington Carvalho expulso. O Diogo Silva nada pôde fazer. O Prata, como eu disse, a gente já identificou, porque a gente acompanha todos os jogos e treinos do CRB. O Prata
é bom para defender, mas não é tão eficiente quanto o Reginaldo para apoiar. Quando entrou, melhorou o time. O Romão muito abaixo, o Iago nem se fala, né? Inexistente, parece que depois pintou o cabelo, né? O futebol dele esqueceu e a bola não chegou no Anselmo Ramon. O Richard girando para um lado, girando para o outro, mas sem muita efetividade. E os atletas que entraram, muito esforço, né? Mais nada, poderia dar uma oportunidade de primeira para o Longini, mas preferiu o William Correia, que domina o meio campo, mas demorou muito a passar a bola e uma certa displicência também no meio campo. O problema não foi só a derrota, o problema é que o time jogou muito mal no primeiro tempo. E com o empate entre CSA e Chapecoense, empurra o CRB para a zona de rebaixamento, isso a gente já sabia, desde que terminou o jogo do CSA contra a Chape, e o CRB permanece e agora vai ter que vencer a equipe do Vila Nova. Perguntei ao Daniel Paulista, que vai responder daqui a pouquinho sobre o Michael, ele só vai entrar 100%, mas que é um jogador importante, e agora esfriar a cabeça, voltar a treinar e enfrentar o Vila Nova para um jogo de 6 pontos. O CRB precisa vencer. Na noite em que o CRB queria continuar com o tabu e que metade da nação regatiana está lembrando, postando e com saudade do Léo Gamalho, a noite foi do centroavante Edu e do time que está sendo chamado de Fenomenal. Foi isso que eu vi. Cruzeiro 2, CRB 0. O Galo tem que melhorar muito para sair dessa zona, mesmo sendo a primeira derrota do técnico Daniel Paulista. Um grande abraço, beijo no coração de todo mundo. A gente volta amanhã com mais informações aqui ainda, direto. Muito bem, aí a participação do nosso querido Rodrigo Veridiano falando, né, sobre o que é que ele viu diretamente lá do Mineirão na vitória do Cruzeiro diante do CRB por 2-0. Gabriel Teixeira, foi um jogo que, pelo menos pelo que eu acompanhei, a gente passou durante a nossa transmissão aqui, o Williams Martins e eu, observando a movimentação do Clube de Regatas Brasil. Nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, era uma partida completamente equilibrada. O Cruzeiro criava oportunidades, mas o CRB respondia à altura. Estavam ali as duas equipes se estudando bastante, se experimentando bastante. Mas aí, quando chegou perto do 27º, 28º minuto, né? Aí os jogadores do CRB já começaram a diminuir um pouquinho o ritmo. Não sei se foi porque estava muito intenso mesmo o ritmo da partida, mas os caras já deram uma diminuída. E aí, quando chegou nos 30 minutos, para ser mais exata, né, teve um ataque da equipe do Cruzeiro, quando o CRB... um escanteio da equipe do Cruzeiro. Ninguém da defesa do CRB se levantou, ninguém pulou, e aí o Edu calmamente teve tempo de ajeitar a bola, chutar e mandar para o fundo do gol. 2 minutos depois, teve uma tentativa do Clube de Regatas Brasil, eles acabaram sofrendo o contra-ataque, e aí todo mundo parou porque ficou esperando para ver se a arbitragem marcava a falta em cima do jogador regatiano. Foi o Romão, não foi o Williams, que estava ali tentando na jogada, e aí quando ele sofreu a falta, né, caiu, mas a arbitragem mandou o lance seguir e todo mundo ficou ali observando. O outro jogador do Cruzeiro saiu na carreira, passou por 2 marcadores do Clube de Regatas Brasil e acabou ampliando ali em 2 minutos. Vocês estão vendo aí a imagem do que foi o primeiro gol que o CRB tomou na noite de ontem e 2 minutos depois já teve também a ampliação do marcador. Gabriel, eu falei que foi um apagão. Você viu aí o primeiro lance, daqui a pouquinho vai passar o segundo gol também. Logo em Queria sequência. que você fizesse justamente a sua análise também, né? Porque durante a jornada eu cansei de afirmar isso, mas você também não estava na jornada, acompanhou alguma coisa, vê aí, ó, o apagão do CRB quando o atleta saiu em disparada na velocidade e conseguiu passar por 2 marcadores. Aí... E quem é que tava ali? Quem é que tava ali na sobra ali do jogador do Cruzeiro? Quem é que tava ali como o back central, né? Pois é, e não é de hoje que a gente fala sobre a questão defensiva do CRB, né? O Daniel Paulista chegou e aparentemente deu uma nova cara
para essa defesa, que todo jogo tomava gol, né? Com o Marcelo Cabo, todo jogo era certeza. O pessoal que gosta de apostar, né? Bota lá, gol contra o CRB, porque era fato que ia acontecer. O Daniel Paulista chegou e por 3 jogos o CRB não sofreu gol. Primeiro contra o time do Londrina, depois contra o Sport fora de casa e depois contra o CSA, empate em 0-0. E aí chega ontem o jogo contra o Cruzeiro fora de casa, o time do CRB tinha ali, até jogou de igual para igual em determinado momento do jogo, estava conseguindo, digamos, neutralizar as jogadas do Cruzeiro. O Cruzeiro não chegava com muito perigo e o CRB chegou em alguns momentos também com perigo, mas o Rafael Cabral estava muito ligado, que também é uma questão. Você vê aí o lance em que o jogador do CRB foi acionado, o Rafael Cabral sai do gol para fazer a defesa, né? Coisa que o Diogo Silva às vezes não faz, né? A maioria das vezes, para ser mais exato. A maioria das vezes, realmente, ele não sai ali, né? Parece que tá grudado. Tá grudado. E o Gun, no lance do gol, parece que tá com aquele... Os jogadores usam, né, aqueles coisa de segurar, né, para fazer o aquecimento físico, né, o trabalho físico. Eu acho que ele tava com um ali invisível e... Ninguém viu, né? Não porque saiu do lugar. Tava correndo ali, parece que tava de calça jeans molhada. Ô, meu filho. Aí entra a questão, idade, o condicionamento físico. Tem que ser avaliada essa questão da defesa do CRB, porque, obviamente, o CRB vinha muito bem defensivamente falando, mas quando a gente pega para analisar o CRB jogando contra um time que tem uma qualidade melhor no sistema de ataque, já se complica. Contra o Sport, por exemplo, o CRB passou por muito pouco de tomar gol. Contra o CSA ainda ofereceu algum perigo ou outro, mas o CSA também, o ataque do CSA não é nem parâmetro para se avaliar. Ontem, contra o time do Cruzeiro, a gente viu um time do Cruzeiro muito mais presente no campo de ataque, dando trabalho, e aí o sistema defensivo do CRB se atrapalhando completamente. Seja na saída de jogo, né, tentando tocar a bola por ali, não estava conseguindo, né, e valorizar também quando o time do CRB nos primeiros minutos estava ainda 0-0, o CRB fazia uma marcação-pressão e o Cruzeiro tinha que fazer ligações diretas, né, mandar lançamento, coisa que o Cruzeiro não gosta muito, né, o treinador do time do Cruzeiro não gosta muito. Geralmente o time trabalha mais a bola, vai tocando mais a bola, e como a gente falou no programa de ontem, né, no pré-jogo, a gente trouxe a informação que se o CRB jogasse fazendo essa marcação, principalmente nos pontas, ia dar trabalho para o Cruzeiro jogar da forma que gosta e ia ter que fazer mais ligação direta. E estava dando certo. Só que aí chega o momento do escanteio. Foi um golaço do Edu, incontestável um golaço, mas todo mundo ali ficou parado só olhando, né, o Edu chegar. Eu fiquei tentando entender o que é que aconteceu, porque tava todo mundo parado. Pois é, o Edu só esperou e você vê, um escanteio, a bola passa por todo mundo, ele chuta com o pé. E não foi nenhuma finalização de cabeça, não foi... Não, ele ficou em pé no gramado e chutou. Foi um golaço, mas falha da marcação e aí na sequência, sem comentários, né, o zagueiro Gun tá complicado a vida dele. No alto ele ainda ajuda bastante, mas... é complicado. E ele nunca foi reserva nesse time do CRB, né? Também é bom ressaltar e questionar também, né? O porquê o Gun nunca foi, será que é uma questão contratual? Enfim, mas o Gun nunca foi reserva, nunca chegou a ser reserva do time do CRB, só fica de fora ou quando tá suspenso ou quando tá lesionado. E aí é um motivo para se questionar, porque entra treinador, sai treinador, o Gun segue falhando, mas continua lá com a sua vaga cativa de titular. Realmente questionável, Charlene. Tá certo. Williams Martins também estava comigo na jornada de ontem, acompanhou todos os detalhes, né? Ele quem narrou todos os detalhes dessa vitória do Cruzeiro em cima do CRB. E aí, Williams, depois avaliando com um pouco mais de frieza, né? Porque a gente ontem ali, durante o jogo, a gente fica na emoção, né? Você tá narrando, você tá na emoção do jogo, tá vendo tudo o que tá acontecendo, não dá pra gente avaliar com muita calma, mas agora, né, já baixada essa poeira, hoje já é quinta, então como é que você avalia também, né, esse comportamento do Clube de Regatas Brasil? A gente sabe que em algum momento o time ia perder sob o comando do Daniel, né, e em algum momento ia tomar gols também, mas... No mesmo dia, né, tomar gols e sair com a derrota foi demais. O CRB acabou sentindo essa pressão do Cruzeiro lá no Mineirão por conta também do fator torcida. Como é que você explica isso, hein, Williams? Sim, Charlene, tem esse fator realmente do Cruzeiro tá jogando em casa, tá com a torcida que realmente foram mais de 39 mil pessoas, né, no Mineirão, e também o fato de que o Cruzeiro conseguiu aí sua 8ª vitória consecutiva, ou seja, o Cruzeiro também vinha ganhando, nona?
Não, é a oitava Não, consecutiva. a oitava consecutiva, a nona no geral, vitória né? no geral. Certo. Então, aí o Cruzeiro conseguiu um número bom de vitórias aí nas 11, né? Que essa foi a rodada 11 primeiras partidas. Então tem também esse lado de que o mérito também do Cruzeiro, que está fazendo uma boa campanha, um bom início de Série B, está liderando com folga, mas o CRB realmente, o que eu vejo do CRB foi que o Daniel Paulista ele não conseguiu implementar o que ele achava que ia ser igual o do Sport, por exemplo. Ele entrou com uma formação muito parecida quando ele entrou contra o Sport fora de casa, na Arena Pernambuco, mas não foi respondido do mesmo jeito. A atuação dos jogadores, inclusive o esquema de 3 zagueiros, não funcionou ontem do mesmo jeito que funcionou contra o Sport. Então, já é uma coisa para se repensar, né? Já que ele falou em uma coletiva, né, que ele joga de acordo com o adversário. Então, se ele joga de acordo com o adversário, ele devia saber que ele tem o Jajá, que joga na ponta, que é muito veloz, tem o Rafa Silva, que também é muito veloz, tem o Edu, que é fazedor de gols, né? Então, se ele jogasse de acordo com o time, com certeza ele tinha que colocar essa defesa veloz. Até porque, no segundo gol, claramente viu a diferença de velocidade entre o Rafa Silva e o Gum. Ele veio de trás, tomou a frente, ou seja, a zaga do CRB, do jeito que está composta hoje em dia, se pega atacante de beirado ou até mesmo meio campos, né, velozes, não vai conseguir dar conta, como não deu hoje. Então, realmente, tem que ser pensado isso. Tem o fator do Cruzeiro estar muito bem também no campeonato, tem o fator casa, torcida, mas o CRB precisa corrigir alguns detalhezinhos, né? Dar um nó aí nessas pontas que estão soltas, né? Principalmente no ataque, porque o CRB está com a defesa sólida. Tem muitos gols sofridos, mas com o Daniel Paulista não tinha tomado gol ainda. Ou seja, ele está arrumando a defesa, mas esquece que o meio realmente precisa de mais criação e o ataque, o Anselmo Ramon muitas vezes estava jogando no meio campo, vindo buscar a bola para tentar dar assistência, né, Charlene? É verdade. E aí ontem, justamente com todas essas situações, ainda teve a questão do controle emocional dos jogadores, né, que tentaram a todo instante resolver a situação de modo individual, não estava ninguém mais em alguns momentos tocando a bola, tentando traçar alguma estratégia, todo mundo querendo resolver de qualquer jeito. E aí o CRB começou também a perder para os seus próprios erros durante a partida de ontem lá no Mineirão. E olha, com esse resultado, o Cruzeiro vai se isolando cada vez mais ali na parte de cima da tabela. Ele está com 7 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Vasco. Já o CRB não conseguiu vencer, como eu disse antes, ele está na zona de rebaixamento por conta do empate de ontem, de anteontem, melhor dizendo, entre o CSA e a Chapecoense, esse jogo que foi realizado no estádio Rei Pelé. Aí o que acontece? O CRB foi empurrado para a zona de rebaixamento, com a derrota continuou na zona de rebaixamento, vai tentar se recuperar no próximo sábado, quando joga aqui no estádio Rei Pelé. Mas ainda assim é uma situação complicada, né? Perdeu o Wellington, que acabou levando o segundo cartão amarelo. O Daniel Paulista vai ter que verificar essa situação ali para o próximo jogo, que já é no fim de semana. E aí, Gabriel Teixeira, foram erros sucessivos do CRB na noite de ontem, né? Várias situações que acabaram colaborando para que o Cruzeiro tivesse esse êxito. E ainda digo mais, né? Teve aquele tabu que foi quebrado, porque já há muito tempo o Cruzeiro não vencia do Clube de Regatas Brasil. E ontem, além desses 3 pontos que deixaram o Cruzeiro cada vez mais isolado na liderança, ainda teve o tabu que foi quebrado. Pois é, né? Ontem foi a primeira vitória do Cruzeiro contra o CRB em Minas Gerais, né? Eu acho que foi bastante veiculado isso, mas é bom salientar, né? Talvez o Cruzeiro realmente viva uma Série B, a sua melhor Série B, desde que caiu, né, pela primeira vez em 2019. Talvez, né, pela terceira vez também, né? Uma hora tinha que ser, né? Exatamente. Enfim, Cruzeiro vai vivendo um bom momento, quebrou um tabu aí. Nunca tinha vencido o CRB dentro de casa, acaba vencendo. E aí, como você falou muito bem. O erro defensivo ontem do CRB foi gritante. E aí o Daniel Paulista precisa ligar esse sinal de alerta, porque você não sofrer gol para o Londrina e para o Sport
é ok, assim, vamos analisar, o Cruzeiro dificilmente vai tomar gol desses times, o Vasco tá melhorando bastante também, talvez não tome gols, né? Então, assim, é algo razoável. Agora, um jogo desse, por exemplo, é que o CRB tinha que mostrar o seu poder de defesa, e aí não boto na conta do Daniel Paulista, não. Eu acho que o time em si, o material humano que o Daniel Paulista tem, ele não colabora tanto. Aí é esperar também chegar o mês de julho com a abertura da janela de reforços para que o CRB faça contratações pontuais, mas assim, é contratar para já chegar jogando. Jogador que está em algum time da Série A, que está encostado, que está treinando ali, mas não tem muito espaço em time da Série A, chama, nem que seja para um empréstimo. Mas o CRB precisa melhorar essa situação na Série B desse ano, precisa dar uma melhora, porque do jeito que tá, fica difícil, Charlene. Mas esperar essa janela, que tem pelo menos ainda umas 3 semanas para chegar esse período, daqui para lá tem pelo menos 3 rodadas para o CRB participar na Série B do Campeonato Brasileiro e tem que se organizar o quanto antes. Williams Martins, vem essas rodadas, né? Já vem a próxima rodada com o CRB jogando no sábado no estádio Rei Pelé. O torcedor com certeza vai comparecer, mas deve comparecer na bronca, né? E aí pressiona o Clube de Regatas Brasil, porque agora a ideia e a meta é sair da zona de rebaixamento. Verdade, Charlene. Inclusive, vale relembrar que vai ser um jogo de 6 pontos, né? Porque o Vila também é um time que está lá embaixo, então o CRB não pode dar esse mole, vamos dizer assim, né? Tem a questão de estar jogando contra um líder. Talvez a torcida releve esse momento, diz, não, jogou contra o líder, mesmo assim vai ter os que reclamam, mas quando você joga diretamente com um adversário que também está querendo sair da zona de rebaixamento, aí a torcida realmente vai na bronca se não ganhar, tem que ganhar. O torcedor do Vila também pensa assim, né? Vai estar jogando contra um da zona, mas o CRB especificamente vai jogar no estádio Rei Pelé, vai jogar em casa, né? A torcida vai apoiar, eu tenho certeza que vai ter os torcedores que vai apoiar, mas tem um limite. Se o CRB começar a não mostrar esforço e futebol contra o Vila Nova, a torcida já começa a ficar na bronca bem antes do jogo acabar, não é isso? Agora eu queria que você explicasse. A torcida chega no limite e quando chegar no limite, o que é que pode acontecer? Porque, como eu disse, ainda tem 2, 3 semanas aí para poder abrir a janela. O Daniel Paulista chegou agora. Então, quando chegar nesse limite, o que é que vai acontecer? Dispensa de jogadores? Dispensa de técnico? O que é que você acredita que pode acontecer quando chegar aí a essa marca? Bom, eu acho difícil, né, de acontecer alguma coisa nesse momento sobre dispensa de treinador e até de jogadores mesmo. Acho difícil de acontecer, até porque vai ter a oportunidade aí, tá chegando a hora de ter essa janela, mas o que vai acontecer, esse limite seria, eu acho que nesse jogo específico, o limite seria só ficar na bronca, reclamar, xingar os jogadores e até, quem sabe, tentar conversar com os jogadores, né, num protesto de forma pacífica, claro, para cobrar, né? É uma cobrança, na verdade, esse é o limite no momento. Mas a longo prazo, se o CRB, vamos dizer assim, perde para o Vila Nova e continua com maus resultados, daqui a mais 10 rodadas ainda continuar nessa situação de zona de rebaixamento, aí sim vai ter que ser pensado em questão de jogadores, de treinador, até porque o campeonato já vai estar passando da metade e cada vez vai ficar mais difícil sair de lá de baixo, né? Agora não. Nesse momento, se o CRB vence hoje, por exemplo, o Cruzeiro, estaria perto do G4 para jogar em casa com um time que estava lá embaixo e a oportunidade de entrar no G4 seria gigante, mas já não venceu. Mesmo assim, ganhando agora do Vila, dá para ter uma condição legal. Mas isso na 25ª rodada já não é do mesmo jeito. Só de ganhar uma e dar um salto lá para cima. O negócio já fica mais embaixo quando é na situação que eu falei, né? De ser mais para frente assim. Não é tão difícil não de sair da zona de rebaixamento. Tá certo. E aí, Gabriel, a gente estava falando também durante a nossa jornada esportiva de ontem que se o CRB tivesse conseguido a vitória, ele sairia da 17ª posição para a 7ª posição na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, um pulo significativo, um pulo considerável,
né, para afastar ali o fantasma do rebaixamento. E volto a dizer, ainda é muito cedo, só terminou a 11ª rodada da competição, é muito cedo para a gente dizer ou tentar cravar alguma coisa em relação às equipes que sobem e também às equipes que descem, né, Gabriel? Tá muito ajustado esse início de Série B, diria até que mais ajustado do que da temporada passada. Se a gente for avaliar o CRB nessa altura do campeonato ano passado, tinha 17 pontos, e estava no G4. Hoje, 17 pontos, quem tá é o Grêmio, que está na 5ª posição. Então, tá extremamente equilibrada essa Série B. E o detalhe, o time do CRB, a gente criticou, obviamente, tem que ser criticado, né? Tem que ser ajustado o time do CRB. Mas se a gente for avaliar, de quem era o favoritismo, de fato? Era do Cruzeiro. Então, assim, é chato, é frustrante, de certa forma, para nós daqui de Alagoas essa derrota, mas, ao mesmo tempo, o CRB não tem, como eu falei, não é o fim do mundo para o CRB, pelo contrário, existe um trabalho, existe um planejamento do Daniel Paulista, vem organizando o time, né? O time apresentou uma evolução, principalmente no setor ofensivo, né? E defensivo nem se fala, né? O time ficou aí já 3 jogos sem sofrer gols e foi ajustando o seu lado ofensivo, foi fazendo um golzinho ali, outro golzinho aqui. Claro, depende muito ainda do Anselmo Ramon, mas tem outros jogadores. O Richard vem chamando muita responsabilidade. Ontem mesmo ele puxou uma bola ali pelo lado esquerdo, né? Bico da grande área, chutou de perna direita, a bola passou por cima, quase a bola não entrava. Então é um jogador que vem chamando a responsabilidade. A gente vê também o Guilherme Romão muito bem em campo, né? Participando também do campo de ataque. Então o time do CRB vai se ajustando. Foi uma derrota, na minha visão, normal. É óbvio que a gente não queria que acontecesse, mas se for analisar o trabalho que vem sendo feito pelo Daniel Paulista, é o momento assim de avaliar, do Daniel Paulista também chegar com a direção e falar, olha, eu quero jogador X, Y e Z para a janela de reforços, para realmente chegar e já vestir a camisa, porque o CRB fez diversas dispensas do ano passado para cá, mas não reforçou a altura, não trouxe jogadores que pelo menos entrem em condições para jogar o jogo, para serem titulares, principalmente da Série B, que é um campeonato extremamente importante para o clube na temporada. Talvez o mais importante do clube na temporada é a Série B. Então, acho que faltou um pouquinho de senso ali da diretoria. Dispensou o Diego Torres, mandou o Marcinho embora também. Aliás, o Marcinho fechou com outro time lá, e aí simplesmente não trouxeram jogadores para reposição. E aí trouxe, depois que a janela foi fechada, trouxe o William Correa e o Willy, jogadores que estavam encostados, e aí esses jogadores vêm tentando. O William Correa vai chegando e vai ganhando seus minutos como titular também, mas é uma situação extremamente delicada. Se a gente for avaliar o CRB nesse sentido de contratação de jogadores que podem fazer a diferença, são pouquíssimos. Pouquíssimos jogadores podem fazer a diferença hoje para um campeonato tão difícil que é a Série B. Então, se segurar com o que tem. O Daniel Paulista vai ter que se segurar até a janela de reforços, e aí o CRB, quem sabe, pode fazer um melhor segundo turno a partir da janela de reforços. Gabriel, só um complemento, você estava falando, né? O CRB até contratou, mas como você falou aquela palavra, é dependente do Anselmo Ramon. Mas também eu sinto que ele é dependente também do Maicon, que ele até contratou o Maicon, só que o Maicon, por conta de lesões e tudo mais, fica deixando um pouco a desejar em relação ao CRB e a criação do CRB, que necessita muito de alguém, né? Eu nem acho que ele é tão dependente do Maicon, porque o Maicon simplesmente não tá jogando, né? Um jogo... Ele joga um jogo, o Lesão fica 3 fora, aí joga mais um, fica mais 3 fora. Então o Daniel Paulista não deve nem estar contando muito com o Maicon, assim, para esse sentido. Vai ser uma situação bem atípica mesmo. É complicado avaliar o Maicon também, até porque ele, o Maicon Douglas também, que chegou e se lesionou, um jogador bom também, que dribla bastante, tem o lado ofensivo bastante interessante, mas que devido às lesões fica difícil de o Daniel Paulista contar com esses jogadores para a Série B. Exatamente, aí vai ter que esperar também chegar a janela, né? Abrir a janela para pensar nas possibilidades de contratações do Clube de Regatas Brasil. Depois que o CRB levou os 2 gols, Gabriel, fiquei observando a postura dos jogadores, a postura deles dentro de campo, e mudou completamente de figura. Quem antes estava tentando atacar, estava chegando ali, tentando assustar a equipe do Cruzeiro, o CRB depois virou uma equipe acuada, uma equipe que, inclusive, não estava nem sabendo mais posicionar as suas linhas dentro de campo, e o tempo todo a gente via o Daniel Paulista aqui, ó, sinalizando, mandando o pessoal avançar, mandando o pessoal subir, até para diminuir o espaço de jogo da equipe do Cruzeiro, mas a comunicação ontem entre atletas, entre comissão técnica, não funcionou muito bem, não fluiu e acabou resultando, né, respingando nessa derrota que o CRB sofreu na Série B do Campeonato Brasileiro. É muito complicado, né? E o Daniel, como tem
ainda não tem nenhum mês que está aqui, né? Mas está tentando resolver as coisas. E você chegaria a afirmar que agora ele fica pressionado ou a diretoria ainda vai dar um pouquinho mais de crédito para ele para que ele possa trabalhar com esse grupo, Gabriel? Então, o psicológico conta muito nessas horas, né? O time do CRB tava bem, sofre o gol e aí sofre o apagão, realmente falando ali. Eu acho que o lado psicológico precisa estar mais ativo do lado do CRB, precisa ter aquela confiança também. E aí parte muito do Gum, que é o capitão, do Diogo Silva, que já tem algum tempo já no Clube de Regatas Brasil, o Romão pode chegar também junto, né? O Anselmo Ramon, que chegou esse ano, mas é um jogador experiente, teve uma rodagem, né, no futebol brasileiro, então são esses jogadores que têm que chegar, vamos pra cima, vamos continuar, vamos pressionar que a gente consegue empatar, e aí faltou isso. Então, o gol sai logo na sequência, aí o que já tava ruim, como diz o ditado, o brilho sumiu, né? O brilho dele sumiu. Sumiu e aí, enfim, né? A gente espera que isso não aconteça e vai se ajustando. O time do CRB ainda tem muito para fazer nessa Série B. Tá certo. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Tá na Rede, porque agora vamos rapidamente ao intervalo comercial. Vem pra Maceió, vem pra Maceió, vai ser de arrepiar o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. De 15 a 29 de junho vai ter Forró do Bill no Benedito Bentes. Festival Multicultural no Jaraguá. Festival de quadrilha, coco de roda e bumba meu boi no Polo Tabuleiro. E é tudo de graça. Vem pra Maceió, vem pra Maceió, vai ser de arrepiar o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. Realização Prefeitura de Maceió. Maceió é massa! A Fabão Seminovos está de casa nova. Estamos mais modernos, com novas instalações, uma recepção aconchegante e, claro, muitas opções de marcas e modelos só esperando para você escolher o seu seminovo. A roupa é nova, mas tem certas coisas que não mudam. A Fabão Seminovos continua sendo sinônimo de credibilidade no mercado. Continuamos oferecendo taxas diferenciadas e opções de financiamento exclusivas. E tem mais! Aqui você escolhe o seu seminovo e pode pagar em até 36 vezes no cartão de crédito. Visita Fabão Seminovos, uma nova loja cheia de novidades para você. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. Pode se orgulhar, o melhor governo do Brasil é nosso. Alagoas ganhou o maior programa de creches da sua história e o programa Escola 10. Maceió não tinha UPA, agora tem 7. Alagoas só tinha 3 hospitais, agora tem 9. Fomos o melhor estado no combate à pandemia. O melhor governo do Brasil garantiu a maior redução de violência da nossa história. Levou água para mais de 18 mil famílias. Fez mais de 1.200 quilômetros de estradas novas e está fazendo o plano de retomada, que vai gerar mais de 30 mil empregos. Agora, imagine se tudo isso parar. Parar? E quem é doido? Ainda tem muito para fazer. Por isso, tem obra em andamento para todo lado. Porque ninguém para a mudança. Ninguém para o melhor governo do Brasil. Governo de Alagoas. O melhor governo do Brasil.
Estamos de volta aqui com o Tá na Rede, na TV Farol, né, nesta quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. E ontem nós tivemos o complemento da rodada número 11 da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o CRB perdeu para o Cruzeiro por 2-0, e a gente está falando justamente sobre isso no programa de hoje. Antes da gente continuar a nossa conversa, faço um convite. Dá uma passadinha no nosso Instagram, @estamosnarede, tá? Para que vocês possam acompanhar também todas as notícias que a gente coloca por lá, não só do futebol, mas também de várias áreas da sociedade. A gente fala de política, a gente fala de polícia, enfim, do cotidiano, tudo o que acontece. Tem jornalismo também no nosso Instagram. E vocês também podem acessar o nosso portal, portalnarede.com.br, onde também tem notícias de diversas áreas para que vocês possam acompanhar. E também devem passar no nosso YouTube, na rede oficial, porque lá vocês vão acompanhar todas as nossas transmissões esportivas. Ativem as notificações do canal, porque sempre que a gente estiver ao vivo, vocês também vão poder acompanhar. E já faço o convite para vocês. No próximo sábado, a gente tem jornada esportiva, porque o CRB joga em casa, no estádio Rei Pelé, contra a equipe do Vila Nova. Esse jogo está marcado para as 4h30 da tarde, então um pouquinho antes disso a gente já tem a nossa jornada esportiva, tem o nosso pré-jogo, já faço esse convite para vocês, tá bom? Tá na rede de segunda a sexta aqui na TV Farol, mas aí quando tem rodada da Série B, vocês dão uma olhadinha lá no YouTube, que a gente sempre vai estar ao vivo também com as nossas transmissões para que vocês possam acompanhar. Agora, voltando a falar sobre a derrota do CRB para o Cruzeiro na noite de ontem, o técnico Daniel Paulista também falou, né, sobre o que foi que aconteceu. Tentou ali dar algumas justificativas, fazer algumas observações, e você acompanha agora um trecho da entrevista coletiva. Gostaria principalmente que o senhor fizesse um resumo. Foi o Cruzeiro que jogou bem ou foi o CRB que não se ouve bem? Eu já disse lá para a nossa equipe, Maceió, a equipe da rede, a sua primeira derrota, uma derrota absolutamente pelos planos natural para um gigante do futebol, o estádio aí com mais de 39 mil pessoas, e eu achei que no primeiro tempo, o time quando estava tentando equilibrar, você tinha que se desfazer de 3 zagueiros, porque o Cruzeiro fez 2 gols rapidamente. No segundo tempo, aí sim o CRB tentou equilibrar, mas não deu. Boa noite, professor, grande abraço. Bom, boa noite, grande abraço a todos do Maceió que nos acompanharam o jogo. Infelizmente, né, saímos daqui derrotado, uma derrota difícil, porque perder nunca vai fazer parte dos nossos planos, e a gente sempre vai trabalhar para buscar resultados positivos, colocar o CRB sempre numa melhor colocação, mas hoje, infelizmente, isso não foi possível. Salientar a qualidade do adversário, que vive um grande momento, está com um modelo de jogo muito bem encaixado, jogadores que estão jogando nas suas funções muito bem, e o CRB acredito que fez um jogo em alguns momentos equilibrado. Acho que os 2 gols que sofremos, da maneira como sofremos os gols, comprometeram muito o jogo que vínhamos fazendo. Até o lance do primeiro gol, o jogo estava bem equilibrado, as duas equipes procurando jogar, tiveram já boas finalizações, mas até aquele momento não tinha nenhuma das equipes aberto o placar, e nós tomamos 2 gols muito rápidos. E isso deu uma desestabilizada na equipe, que perante os minutos que ainda faltavam para terminar a primeira etapa, se perdeu dentro da partida. O Cruzeiro foi superior nos minutos finais do primeiro tempo. No segundo tempo nós conseguimos equilibrar o jogo, voltamos melhor que o Cruzeiro, acredito que no segundo tempo, procurando criar mais oportunidades, até criamos boas situações de transição, boas jogadas articuladas, né, finalizações que poderiam, talvez com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de capricho, ter feito o goleiro adversário trabalhar, porque não conseguimos finalizar efetivamente nas oportunidades que tivemos, não conseguimos finalizar no gol. Todas as finalizações não foram na direção da baliza, e isso facilitou para o goleiro adversário. Mas são situações que a gente tem que levar para corrigir para a sequência da competição.
Perdemos hoje um jogo que a gente sai daqui incomodado, claro, mas agora o foco tem que ser essa partida do próximo sábado. No momento, um adversário direto pela briga ali da parte de baixo da tabela, onde a gente vai ter que se superar na parte de recuperação, porque a gente vai ter um dia a menos de recuperação que o adversário. Mas, novamente, fazer uma boa partida dentro de casa, buscar o resultado, fazer prevalecer o mando de campo com o apoio do nosso torcedor para que a gente possa voltar a crescer dentro da classificação da competição. A gente acompanhou aí, né, um trecho da entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista e ontem, durante a jornada, né, acompanhei também. Hoje tive a oportunidade agora de ouvir novamente tudo que o Daniel falou e um dos pontos que ele mencionou aí na entrevista coletiva foi justamente aquilo que a gente já tinha falado também, né? Os 2 gols que o CRB tomou no espaço de tempo de 2 minutos acabou realmente tirando ali a tranquilidade do time. A gente viu a equipe muito nervosa depois que isso aconteceu e o pessoal não estava conseguindo controlar as ações. Mas também me chamou a atenção, Gabriel, uma das afirmações ali do Daniel Paulista, né? Ele falou que foi uma derrota difícil para o CRB, mas ainda assim ele exaltou a qualidade do adversário. Afinal de contas, o Cruzeiro está fazendo uma bela campanha, não é à toa que é o líder da Série B no Disparado. momento. Disparado. 7 pontos de diferença para o segundo colocado, que é o Vasco. Bahia. Ou melhor, o Bahia, é verdade. 6 pontos agora. É verdade. Mas de qualquer forma, realmente, assim, o time do Cruzeiro tem que ser enaltecido. O Daniel Paulista foi muito bem na sua colocação, porque foi como a gente falou aqui, né? 2 gols que, de fato, o psicológico do time vai por água abaixo, o time que estava fazendo um jogo até equilibrado. Se não tivesse tomado o segundo gol tão rápido, talvez teria até condições de buscar o empate, mas 2-0 com o elenco que tem e o time do Cruzeiro, por outro lado, muito bem organizado, você não pode nem se expor muito, porque a chance de você tomar mais gols é até maior. Então, assim, o Daniel Paulista tentou manter ali, né, um sistema mais organizado para não se expor muito e tomar mais gols, e aí não conseguiu tirar essa desvantagem, né, do placar, acabou ficando em 2-0. Mas, de fato, o time do Cruzeiro tem que ser enaltecido, sim, e o CRB avaliar os pontos que precisam melhorar para o jogo de logo mais de sábado, né, contra o Vila Nova. O time precisa ajustar algumas coisas, principalmente agora que está sem o Wellington Carvalho, mas tem alguns jogadores que podem fazer a diferença, sim. Basta ver como o time vai se portar contra o Vila Nova, mas a coletiva aí do Daniel Paulista foi muito lúcido nas suas palavras. Inclusive, ele chegou a afirmar em alguns momentos do equilíbrio que houve entre o Cruzeiro e o CRB. E o Williams Martins, que também estava na nossa jornada, que narrou todas as emoções, chegou a sentir esse equilíbrio também, né, Williams? Porque o CRB ficou ali, criou algumas oportunidades, a dificuldade foi mesmo a finalização. Sim, sim. Em vários momentos da partida, a gente viu um CRB jogando de igual para igual, realmente, com o Cruzeiro, né? Realmente, eu acho, tenho uma opinião muito forte sobre isso do CRB ter apagado, levou os gols num espaço curto e isso afetou o psicológico, porque realmente o CRB começou até jogando bem num nível que o Cruzeiro atacava e o CRB, quando tinha a bola, respondia na mesma moeda. O CRB ia para cima, mas depois realmente dos 2 gols no primeiro tempo já não era o mesmo CRB. No segundo tempo o CRB ainda tentou colocar a mesma pressão, a mesma trocação, né, do primeiro tempo, mas já não foi da mesma forma. Mesmo assim, ainda tentou reagir. Só que é o psicológico, né, do jogador. Sabendo que está perdendo de 2-0, fica muito mais difícil. A motivação até, eu acredito que fica um pouco abaixo, né? Porque quando tem um jogo tá 0-0, você tem a motivação que se fizer um gol, você vai estar na frente. Mas quando já tá 2-0, realmente, mesmo que corra atrás do resultado, sabem que é difícil, jogando na casa do líder da competição, jogando de um time que tá vencendo muito, né, no campeonato, a motivação ficou lá embaixo e realmente deu aquela perca, né, pro CRB. E eu acho que o psicológico como é que se diz? O psicológico afetou e muito, viu,
Charlene. Tá certo. E a gente viu também em vários momentos da partida alguns atletas do CRB querendo resolver tudo de forma individual e aí perdiam as oportunidades porque ao invés de ter a comunicação, ao invés de ter a frieza para você passar a bola para o seu companheiro de time, para que ele, se ele tivesse numa condição ali mais favorável, tentar enviar essa bola para o gol, não. Muita gente tentando, arriscando chutão, né? A bola indo numa trajetória completamente diferente da trave e aí, com certeza, o CRB começou a perder o controle das suas ações na partida. Estagiário, coloca para mim na tela a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro depois do encerramento dessa rodada de número 11. Aí está o Cruzeiro como líder com 28 pontos. O Bahia, que no último jogo da rodada, né, foi o jogo das 9h30 da noite, venceu o Sport, é o segundo colocado com 22 pontos, ou seja, o Cruzeiro tem 6 pontos de diferença, né, para o segundo colocado. O Vasco é o terceiro com 21 e o Sport, mesmo perdendo, não saiu do G4 e está ali com 18 pontos na quarta posição. O Grêmio é o quinto com 17, o Operário sexto tem 15, Novo Horizontino sétimo com 14, o Brusque é o oitavo com 13 pontos, seguido de Criciúma, Tombense e CSA também com 13 pontos conquistados. O Sampaio Corrêa está na 12ª posição, tem 12 pontos, e aí segue Ponte Preta, Londrina, Náutico e Chapecoense, 12 pontos. CRB abre a zona de rebaixamento na 17ª posição, tem 11, seguido de Ituano e Vila Nova com 10 pontos cada um, e o Guarani está ali com 9 pontos. E olha, eu estava falando justamente durante a nossa jornada esportiva, Gabriel, né, o CRB estava com 11 pontos ali na zona de rebaixamento. Caso tivesse conseguido a vitória, ele ia a 14 pontos e poderia dar um salto enorme ali, ia ganhar 10 posições, ele ia ficar na 7ª posição no lugar do Novo Horizontino. E por que é que ele ia ficar no lugar do Novo Horizontino na 7ª posição, jogaria o Novo Horizontino para o 8º? Por conta do critério do número de vitórias. Exato. Exatamente. E aí seria um sossego, de certo modo, para o CRB, mas a gente também observa que na parte de baixo da tabela, ali do Operário para baixo, tá tudo muito embolado, né? A gente vê ali, o Grêmio tem 17, o Sport 18, o Vasco 21, o Bahia 22, né? Tem uma gordurinha em relação aos adversários que estão na parte de baixo. Mas do Operário para baixo, tá tudo muito embolado. Então, uma vitória pode fazer toda a diferença. Era o que poderia ter acontecido com o Clube de Regatas Brasil. Por exemplo, a gente tem aí a Tombense e o CSA que se igualam em todos os aspectos, né? Vai para ali para os cartões tomados, né? E aí Exatamente. O CSA acaba ficando na parte de baixo. Mas assim, tá muito assim, recente ainda o início da Série B. E a gente já vai ter logo no sábado um confronto direto entre CRB e Vila Nova. E aí é um jogo que o CRB precisa vencer, principalmente para sair, né, dessa zona de desconforto. E ao mesmo tempo, né, você mata 2 coelhos com uma cajadada só porque você mantém o Vila Nova ali na zona de rebaixamento. E é um adversário ali, a princípio, é um adversário na briga direta contra o rebaixamento. O CRB precisa melhorar o seu futebol para mostrar que não vai brigar pela zona de rebaixamento, que não vai brigar pela permanência na Série B. Então, é um jogo importante para o CRB, né? Se vencer, pode sim ganhar algumas posições. Claro, ainda tem outros jogos para acontecer. A Chapecoense mesmo, que está à frente do CRB, está com 12 pontos e ainda está com um jogo a menos. Exato. Então, assim, são questões que a gente vai trazendo. O Londrina também, né? Está com um jogo a menos. Então, são times que é necessário um cuidado maior, uma atenção maior, porque quando o CRB for jogar, beleza, ganhou do Londrina, mas quando for jogar contra a Chapecoense, quando for jogar principalmente contra o Vila agora no sábado, tem que ter uma análise maior, uma frieza maior para evitar esses sustos, porque, beleza, tá recente, mas aí vai passando e fica nesse negócio, não, vai recuperar. Aí chega lá na última rodada, tem que ganhar, torcer por outros resultados. Então o CRB precisa mostrar uma evolução o quanto antes para sair dessa zona ali e já brigar na parte de cima da tabela. É possível, eu acredito que é possível sim, Charlene. É possível, a gente também acredita que isso pode acontecer e eu pergunto ao Williams, para isso acontecer, qual é a postura que o CRB tem que adotar no próximo sábado? Olha só, no próximo sábado, principalmente por ser no estádio Rei Pelé, a postura que o CRB tem que adotar é propor mais o jogo. Não ficar esperando o Vila Nova, não deixar, na verdade, o Vila Nova jogar, né? Neutralizar
todas as investidas do Vila Nova, analisar bem, tentar ver quais os jogadores que o Vila tem que são rápidos, né? Qual tipo de jogo, que tipo de jogada o Vila Nova gosta. Então, eu acho que a postura tem que ser para cima. E uma coisa também que é muito importante, que o CRB não faz muito tempo, é de fazer um gol e continuar jogando para fazer outro. Às vezes faz um gol e se conforma, e às vezes acaba... Recua, né? Levando pressão até o final do jogo. Porque quando um time faz um gol, tem que continuar para tentar fazer o segundo e quem sabe matar o jogo com o terceiro. Então isso é muito importante. A postura que o CRB deve obter é isso. Até porque se quiser sair elogiado do estádio Rei Pelé, vai ter que vencer e convencer. Não só vencer, viu, Charlene? Tá certo. Vamos então a mais um intervalo comercial. Na volta a gente vem com a conclusão do nosso Tá na Rede aqui na TV Farol. Vem pra Maceió, vem pra Maceió. Vai ser de arrepiar o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. De 15 a 29 de junho vai ter Forró do Bill no Benedito Bentes. Festival Multicultural no Jaraguá. Festival de quadrilha, coco de roda e bumba meu boi no Polo Tabuleiro. E é tudo de graça. Vem pra Maceió, vem pra Maceió. Vai ser de arrepiar o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. Realização Prefeitura de Maceió. Maceió é massa. A Fabão Seminovos está de casa nova. Estamos mais modernos, com novas instalações, uma recepção aconchegante e, claro, muitas opções de marcas e modelos só esperando para você escolher o seu seminovo. A roupa é nova, mas tem certas coisas que não mudam. A Fabão Seminovos continua sendo sinônimo de credibilidade no mercado. Continuamos oferecendo taxas diferenciadas e opções de financiamento exclusivas. E tem mais! Aqui você escolhe o seu seminovo e pode pagar em até 36 vezes no cartão de crédito. Fabão Seminovos, uma nova loja cheia de novidades para você. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. Pode se orgulhar, o melhor governo do Brasil é nosso. Alagoas ganhou o maior programa de creches da sua história e o programa Escola 10. Maceió não tinha UPA, agora tem 7. Alagoas só tinha 3 hospitais, agora tem 9. Fomos o melhor estado no combate à pandemia. O melhor governo do Brasil garantiu a maior redução de violência da nossa história. Levou água para mais de 18 mil famílias. Fez mais de 1.200 quilômetros de estradas novas e está fazendo o plano de retomada, que vai gerar mais de 30 mil empregos. Agora, imagine se tudo isso parar. Parar? E quem é doido? Ainda tem muito para fazer. Por isso, tem obra em andamento para todo lado. Porque ninguém para a mudança. Ninguém para o melhor governo do Brasil. Governo de Alagoas. O melhor governo do Brasil.
Muito bem, estamos de volta aqui com o Tá na Rede na TV Farol. A rodada de número 12 da Série B começa nessa sexta-feira com 2 jogos. Às 7 da noite, a gente tem Sampaio Correia e Náutico. Às 9h30 da noite, Chapecoense e Criciúma, os 2 jogos de amanhã. Já no sábado, às 11 da manhã, a gente tem o Brusque encarando o Ituano. Às 4h30 da tarde, o CRB recebe o Vila Nova no estádio Rei Pelé. Vocês vão acompanhar conosco na nossa jornada esportiva no YouTube, na rede oficial. Se inscreve no nosso canal, tá, galera? No sábado também, às 4h30 da tarde, tem Ponte Preta e Londrina. O Operário encara o Bahia às 6h30 da noite. Novo Horizontino e Guarani se enfrentam no domingo às 11 da manhã. Às 4 da tarde, Vasco e Cruzeiro. E aí, como vocês estão vendo na nossa tela, em Muriaé, a Tombense recebe o CSA às 19 horas do domingo. E o último jogo da rodada também na segunda-feira, o Sport recebendo o Grêmio às 8 horas da noite. O que é que a gente pode esperar desses 2 jogos, o do CRB no sábado e o do CSA no domingo, Gabriel? Pois é, 2 jogos interessantes para a gente acompanhar. O CRB querendo voltar a vencer, né, na competição, ajustar o seu sistema defensivo. E do outro lado, o CSA, que vai a tombos depois de sofrer ali, né, com o empate no finalzinho, né, contra a Chapecoense. Tentar uma vitória, quem sabe, fora de casa, mas aí cheio de desfalques, né? Com todos os problemas, enfim. Vamos ver como o CSA vai se portar. Mas a expectativa é que os times de Alagoas consigam um resultado positivo, Charlene. Parada dura, mas não impossível de conseguir resultados positivos, né, Williams? Verdade, né? Parada dura, o CRB com o jogo de 6 pontos e o CSA jogando fora de casa com a Tombense, que deu uma melhorada. Tombense que também já frequentou a zona de rebaixamento nesse campeonato. Vai ser difícil, o pessoal, o torcedor do CSA já tá na bronca um pouquinho por causa do empate com a Chape aí já no finalzinho do jogo, mas espera aí um resultado positivo. O CRB também joga em casa com o apoio da torcida, a expectativa é de vitória, até porque precisa sair dessa zona incômoda o mais rápido possível. Tá certo, olha, a gente já está se despedindo de vocês, mas já adianto que amanhã a gente também vai falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, porque no sábado tem CSE e Santa Cruz e no domingo tem o Jacuipense contra o Asa. Então, amanhã também tem Série D do Campeonato Brasileiro aqui no Tá na Rede. Galera, nosso tempo já está acabando, meninos, despeçam-se. Valeu, galera, mais uma vez. Amanhã estaremos de volta aqui às 11 da manhã, aqui na TV Farol. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre. E estamos sempre por aqui, falando sobre o futebol alagoano e sempre trazendo o jornalismo de credibilidade. Valeu e até a próxima. Grande abraço, galera. Beijão e até amanhã.